Esta é a segunda parte da aula que trata sobre a moral e outras formas de comportamento humano. Esta é a aula 4. Muito bem. Nós acabamos de ver na outra parte da aula, que em alguns países como Afeganistão, Paquistão, Índia, as meninas são dadas em casamento muito jovens a homens bem mais velhos do que elas. Em muitos casos, as mesmas sociedades que apoiam e permitem o casamento dessas meninas são também as sociedades que praticam um ato conhecido como circuncisão feminina. Sobre a circuncisão feminina praticada em países africanos, leia a reportagem intitulada Minha Dor Era Secreta. Diz mulher que sofreu mutilação genital. Esse é o título da reportagem que está anexada às tarefas e aos textos da unidade 3, para você dar uma olhada. A mutilação genital feminina, também chamada de circuncisão feminina, é uma prática cultural muito antiga e profundamente arraigada em alguns países africanos e asiáticos, especialmente países de tradição muçulmana. A prática da circuncisão feminina consiste na extração do clitóris e até mesmo de grande parte do órgão genital externo de crianças do sexo feminino. Essa prática é muito dolorosa e perigosa para a saúde das meninas, pois em geral é praticada sem anestesia e sem o menor cuidado quanto à higiene. Muitas meninas sofrem de hemorragia, infecção e até a morte após a prática da circuncisão. As meninas que sofrem essa violência são marcadas com cicatrizes físicas e emocionais para o resto de suas vidas. Embora, talvez, você nunca tenha ouvido falar sobre isso, como é possível ver no mapa, essa é uma prática comum em muitos países do mundo. Observe que em países como a Somália, a Guiné e até mesmo o Egito, mais de 90% das mulheres sofreram mutilação genital. Atualmente, existe grande movimento migratório de países africanos para países europeus, até mesmo para países do continente americano, como é o caso, por exemplo, de refugiados sírios que vêm para o Brasil, não é? Mas também tem algumas pessoas, tem alguns refugiados ou mesmo alguns imigrantes que vêm para o Brasil desses países, como o Sudão, o Egito, o Chad, a Nigéria, enfim, e outros países. E existem reportagens, existem documentários que mostram que quando essas pessoas migram desses países africanos para países da Europa ou mesmo para países do continente americano, trazem consigo essas práticas culturais e muitas vezes continuam fazendo essas práticas nos países para onde se mudam. Uma história que ficou muito conhecida e se tornou enredo de um filme foi a história da modelo Waris Dirie. Waris é uma modelo mundialmente conhecida e um dia surpreendeu o mundo ao contar sua história. Ela sofreu mutilação genital quando era muito pequena e foi dada em casamento ainda criança. Para fugir desse casamento forçado, ela precisou inclusive fugir de casa. Indico que você assista ao filme Flor do Deserto. Esse filme pode ser encontrado no YouTube. Quando eu assisti no YouTube, mas não sei se ainda está disponível no YouTube. Mas é um filme muito interessante. O filme é um drama, um filme chocante, mas é um filme que vale a pena assistir. Hoje o Waris trabalha junto com a ONU e trava uma luta pelo direito à infância, à vida e à educação das meninas que vivem em países que praticam a mutilação genital feminina. Bem, diante dessa situação praticada em tantos países do mundo, nós poderíamos nos perguntar assim, é correto haver interferência do governo, ou mesmo de
de pessoas de outros países numa questão cultural, porque algumas pessoas argumentam assim, que você não deve julgar questões culturais que existem há séculos em determinados países ou em determinadas culturas. Mas, por outro lado, outras pessoas entendem, outros estudiosos, inclusive pesquisadores, entendem que mesmo que exista uma ética local, uma ética que valorize a prática dessa mutilação genital feminina como algo cultural, existe uma ética maior, que é a ética do direito à vida, a ética do direito à educação, do direito à liberdade, do direito a se casar na idade núbil, uma idade que você pode decidir o que você quer para a sua vida. Então, nós temos aqui um dilema. E esse dilema, ele envolve a ética local, porque para a sociedade local, se vocês assistirem alguns vídeos que mostram essa questão da circuncisão feminina, vocês vão ver que para a ética local não é considerado imoral a prática da mutilação genital feminina, que eles chamam de circuncisão feminina. Eles não consideram imoral. Para nós, de uma sociedade ocidental que valorizamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para nós, essa prática, essa ética vivida lá nesses países é completamente imoral. Nós não consideramos, quando nós fazemos uma reflexão ética sobre o comportamento moral daquelas pessoas, nós consideramos aquele comportamento imoral. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas que moram naqueles vilarejos da África, de países africanos, praticam esses atos, eles não percebem, eles não entendem, a sociedade, aquela sociedade não entende que aquela ação é uma ação imoral. Então, existe aí uma divergência entre o que pode ser considerado moral ou imoral. Muito bem. Nós vamos parar aqui e interromper e vamos para o próximo bloco.